Em uma cobertura luxuosa, um casamento aparentemente perfeito escondia segredos capazes de destruir um império inteiro. Uma mulher grávida, silenciosa e observadora assistia à própria vida desmoronar, enquanto reunia, peça por peça, algo muito maior do que uma simples resposta emocional. Uma noite marcada por traição, humilhação e um ato imperdoável mudaria o rumo de tudo e acionaria um plano frio, preciso e impossível de deter. E em menos de 24 horas, o homem que acreditava ter todo o controle descobriria que havia subestimado a única pessoa que nunca deveria ter desafiado. Antes de mergulhar nessa história de queda, poder e justiça implacável, já se inscreva no canal e prepare-se para um relato que vai fazer você repensar tudo sobre confiança e consequências. O elevador de vidro subia devagar pelo átrio envidraçado da torre, e Renata Voss observava São Paulo se expandir abaixo dela como um circuito eletrônico aceso. Era segunda-feira de manhã, e o sol batia oblíquo nos prédios da Faria Lima, com aquela luz fria de início de outono que a cidade às vezes oferecia como desculpa pela dureza de tudo o mais. Ela ajustou a alça da bolsa de couro escuro sobre o ombro e respirou fundo. Dentro daquela bolsa havia um notebook, 2 contratos, um pendrive e um segredo que carregava havia 14 meses. A Vostech ocupava os 4 andares superiores da torre. Era uma empresa que havia nascido em um apartamento de 2 quartos no Brooklyn, numa época em que ninguém ainda falava de unicórnios brasileiros e que agora movimentava mais de 3 bilhões de reais por ano em soluções de infraestrutura para o setor financeiro. O nome na fachada era o sobrenome de ambos, ela e Caio, ainda que poucos se lembrassem disso. Para o mercado, a Vostech era Caio Voss. Para Caio Voss, ela havia se tornado apenas a esposa do CEO. Renata caminhou pelo corredor de piso de cimento polido, sem olhar para os lados. Conhecia cada detalhe daquele espaço porque havia ajudado a projetá-lo. As luminárias suspensas em cabo de aço, as divisórias de vidro fosco, a disposição das estações de trabalho que favorecia a colaboração sem eliminar foco. Tudo havia passado pelas suas mãos antes de passar pelas de qualquer arquiteto. Mas era Caio quem recebia os elogios nas entrevistas. Ela havia aprendido a sorrir nesses momentos com a eficiência de quem pratica um gesto sem sentir nada. Sua sala ficava no andar de consultoria estratégica, longe do núcleo executivo onde Caio operava. Ela havia aceitado essa disposição sem reclamar, anos atrás, porque entendia que a empresa precisava de uma separação clara entre as funções. O que não havia previsto era que essa separação se tornaria também emocional, territorial e, por fim, irreversível. Ela fechou a porta da sala, ligou o notebook e abriu uma pasta criptografada. O arquivo dentro dela era um dossiê de 237 páginas. Renata o havia construído sozinha, à noite, depois que o marido dormia, ou nas manhãs de sábado em que ele saía cedo demais para um café de negócios que durava tempo demais. Havia nomes, datas, transferências, extratos e uma série de documentos que uma pessoa comum jamais saberia como obter. Mas Renata não era uma pessoa comum. Ela era contadora forense formada pela FGV, com especialização em Londres, e havia passado 10 anos de carreira rastreando irregularidades financeiras antes de colocar esse conhecimento a serviço da empresa que construíra com o próprio marido. O que começara como suspeita de infidelidade havia revelado algo de outra magnitude. As traições sentimentais ela havia suspeitado primeiro pelo comportamento, pelos afastamentos, pelos fins de semana que não fechavam com as explicações dadas. Mas foi a contadora dentro dela que encontrou o que a esposa jamais teria procurado sozinha: os desvios, transferências fracionadas, distribuídas em camadas de fornecedores fictícios, consultores que não existiam, contratos que nunca geravam entregáveis. Em 14 meses, Renata havia mapeado mais de 22 milhões de reais redirecionados para fora da empresa. O dinheiro desaparecia em contas que, com paciência e método, ela havia rastreado até um apartamento no Jardim Europa, registrado em nome de uma empresa de fachada.
Ela não havia tocado no assunto com Caio, nem com amigos, nem com a família. Havia contratado uma advogada especializada em direito societário e família de alta renda, doutora Fernanda Luz, por indicação de uma colega do exterior, pagando os honorários com uma conta pessoal que Caio desconhecia. Cada passo havia sido dado com a mesma frieza analítica que ela aplicava aos balanços de clientes corporativos. O que a mantinha em pé não era ódio. Era algo mais fundo e mais frio do que ódio. Era a consciência de que havia construído algo real, que havia sacrificado anos de carreira autônoma para fortalecer uma empresa que levava o nome dos dois, e que esse sacrifício havia sido tratado como irrelevante. Havia também a consciência de que carregava uma vida dentro de si havia 5 meses, uma vida que merecia nascer em um mundo estável, protegido, sem a sombra de um homem que desviava recursos e mentia com a mesma fluência com que conduzia reuniões de conselho. Renata encostou a mão no ventre, um gesto breve que ninguém veria. Depois fechou o dossiê, guardou o pendrive no fundo da bolsa e abriu o e-mail de trabalho como se fosse um dia qualquer, porque por ora era exatamente isso que precisava parecer. Naquela mesma manhã, 3 andares acima, Caio Voz estava ao telefone com uma voz que ele chamava de "meu amor", num sussurro que julgava inaudível. Tinha 43 anos, cabelos escuros com a primeira prata nas têmporas, e a postura de quem havia sido fotografado tantas vezes em capas de revista que havia internalizado a pose como posição natural de repouso. Era carismático com a eficiência de quem havia treinado carisma como uma habilidade de negócios. Sabia quando apertar a mão com firmeza, quando sorrir antes de falar, quando se calar para parecer profundo. O que não sabia era que sua sala havia sido visitada por Renata 3 vezes nas últimas semanas, sempre quando ele viajava, e que ela havia fotografado documentos físicos que ele guardava em uma gaveta trancada com uma chave que ele acreditava ser o único lugar seguro que possuía. Renata havia feito uma cópia da chave 2 anos antes, numa tarde em que ele havia deixado o chaveiro sobre a bancada do banheiro. Ela nunca havia usado. Havia esperado. Caio desligou o telefone quando sua assistente bateu na porta para avisar sobre a reunião das 10. Ele ajeitou o paletó, verificou o reflexo na janela panorâmica com a cidade lá embaixo e sorriu para si mesmo com a satisfação de quem acredita ter tudo sob controle. A vida que construíra era exatamente o que havia planejado. O único elemento que começava a lhe parecer inconveniente era a esposa, com seu silêncio cada vez mais denso, seus olhos que às vezes o encontravam de um jeito que ele não sabia nomear. Ele havia atribuído isso à gravidez. As mulheres ficavam mais introspectivas, mais difíceis de ler. Era o que ele dizia para si mesmo quando a intuição tentava lhe dizer outra coisa. Lá embaixo, Renata recebia uma mensagem de doutora Fernanda. Tudo estava pronto. Bastava ela confirmar a data. Ela respondeu com 3 palavras. Ainda não. Aguarde. E voltou ao trabalho com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo e escolheu o próprio tempo para fazer. Amanhã seguiu seu curso normal na Vostec. Reuniões, relatórios, o ruído branco de uma empresa grande funcionando. Renata participou de uma videoconferência com 2 clientes do setor bancário, revisou um laudo de auditoria interna e assinou 3 documentos que chegaram pelo sistema. Ninguém que a observasse perceberia qualquer coisa fora do ordinário. Era exatamente assim que ela havia planejado que fosse. Na hora do almoço, desceu sozinha ao restaurante do térreo e pediu um suco de laranja e uma salada que mal tocou. Ficou olhando para a rua por alguns minutos, para o fluxo de carros e pedestres na Faria Lima, para aquela cidade que nunca parava e nunca perguntava como as pessoas estavam. Pensou na noite em que havia descoberto o apartamento do Jardim Europa, quando o endereço apareceu num extrato disfarçado de despesa operacional e ela havia digitado o CEP no mapa sem saber ainda o que encontraria. A imagem do prédio de fachada branca havia ficado gravada na memória como uma cicatriz. Não havia chorado naquele dia. Havia aberto um novo arquivo no notebook e começado a catalogar. Era assim que Renata Voz funcionava, e era exatamente isso que Caio havia subestimado por anos.
Caio Voss tinha o dom de transformar qualquer ambiente em palco. Era o que Renata pensava quando o observava presidir reuniões, aquela capacidade de preencher o ar ao redor com uma presença que as pessoas confundiam com liderança, mas que ela havia aprendido a reconhecer como performance. Naquela tarde de terça-feira, ele conduzia uma apresentação para potenciais investidores internacionais numa sala de vidro no 22º andar, e Renata o assistia por alguns segundos pelo corredor antes de desviar o olhar e seguir em frente. Havia uma mulher naquela sala que ela não reconhecia. Não era das usuais. Não era executiva de banco, não era representante de fundo. Estava sentada numa das cadeiras laterais, longe da mesa principal, como se não fosse parte da reunião formal, mas próxima o suficiente de Caio para que Renata notasse a maneira como ele ajustava a postura quando passava perto dela. Um gesto pequeno, quase imperceptível, do tipo que os homens fazem quando querem parecer maiores diante de alguém específico. Renata continuou andando. Naquela noite, quando chegou em casa no apartamento de cobertura nos Jardins, ela abriu o notebook e cruzou o rosto que havia memorizado com o banco de imagens que havia construído ao longo dos meses. Não demorou muito. Juliana Meirelles, 31 anos, formada em comunicação, proprietária de uma pequena agência de branding que havia sido contratada pela Voss Tech havia 18 meses para um projeto de reposicionamento de marca. O projeto havia se encerrado 8 meses atrás, mas os pagamentos para a agência continuavam aparecendo nos extratos internos que Renata auditava com acesso que o marido havia esquecido que ela possuía. Ela anotou o nome no dossiê. Depois, fechou o computador e foi até a janela. São Paulo à noite tinha aquela beleza ambígua de cidade que nunca dorme, como se a luz artificial compensasse tudo o que faltava em clareza. Renata ficou olhando por um longo tempo. Havia uma versão de si mesma que talvez devesse sentir devastação naquele momento, e ela às vezes procurava por essa versão como quem procura um objeto perdido. Encontrava apenas frieza, não a frieza de quem não sente, mas a de quem já processou tanto que o sentimento havia se convertido em outra coisa, algo mais duro e mais útil. Ela pensou em como havia chegado até ali. No início da empresa, quando os dois trabalhavam da mesa da cozinha, ela com os balanços e ele com os pitches de vendas, e havia uma energia entre eles que ela acreditava genuína. O dinheiro havia mudado Caio de um jeito que ela levara tempo demais para admitir. Não de uma vez, não de forma violenta, mas por acumulação, como erosão. Primeiro foi o distanciamento nas decisões, depois a condescendência nas reuniões, depois o silêncio em casa e os fins de semana que ele passava em outro lugar sem explicação satisfatória. Ela havia tentado conversar 2 vezes. Na primeira, ele disse que estava sobrecarregado e que ela estava sendo sensível demais. Na segunda, disse que ela precisava entender que empresas no estágio deles exigiam dedicação total. Ela não havia tentado uma terceira vez. Em vez disso, havia começado a documentar. Caio chegou tarde naquela noite. Ela estava na sala lendo quando ele entrou, e ele passou por ela com um beijo rápido na testa que tinha todo o afeto de um protocolo. Perguntou se havia jantado, ela disse que sim. Ele foi direto ao escritório doméstico e ficou lá por 2 horas antes de ir dormir. Renata continuou lendo sem processar uma única linha do que os olhos percorriam. Na manhã seguinte, ela havia marcado uma reunião com doutora Fernanda no escritório da advogada em Pinheiros. Saiu cedinho antes de Caio acordar e percorreu a cidade num táxi, enquanto o dia ainda começava com aquela luz mole que São Paulo reserva para quem está acordado antes das 7. O escritório de Fernanda Luz era exatamente o que um escritório de advocacia, especializado em disputas de alto valor, precisava ser: discreto por fora, impressionante por dentro. Paredes revestidas em madeira clara, prateleiras com processos encadernados, uma mesa de vidro temperado sobre cavaletes de aço. Fernanda era uma mulher de 50 anos, com cabelos brancos cortados curto e uma maneira de ouvir que fazia as pessoas sentirem que cada palavra delas era catalogada com precisão. Renata colocou o pendrive sobre a mesa e empurrou em direção à advogada sem dizer nada. Fernanda conectou, abriu,
Leu por 20 minutos sem interromper. Depois tirou os óculos e olhou para Renata com uma expressão que era ao mesmo tempo admiração e gravidade. Você construiu isso sozinha, disse ela. Não era uma pergunta. Renata confirmou. Fernanda foi direto ao ponto. O dossiê era sólido o suficiente para sustentar uma dissolução societária parcial, uma ação de partilha de bens com base em enriquecimento ilícito do cônjuge e uma notificação administrativa às instâncias regulatórias competentes. A agressão, caso houvesse qualquer episódio documentável, transformaria o caso numa blindagem quase absoluta em favor de Renata. Mas para isso, era preciso esperar o momento certo e não se mover antes. Renata ouviu tudo com atenção e fez 3 perguntas técnicas sobre prazos e jurisdição. Fernanda respondeu com a precisão de quem já havia conduzido 17 casos semelhantes. No fim, as 2 mulheres concordaram em mais um ponto essencial. O plano só funcionaria se Caio não suspeitasse de nada até o momento do acionamento. Quando saiu do escritório, Renata caminhou um quarteirão até um café pequeno com mesas de calçada. Pediu um chá e ficou sentada ao sol por 15 minutos, olhando para as pessoas que passavam. Ninguém olhava para ela. Era uma mulher de 38 anos, bem vestida, com o rosto calmo de quem não tem nada urgente. Ninguém poderia imaginar o que ela carregava. Era exatamente assim que precisava ser. Nos dias que se seguiram, Renata manteve a rotina com disciplina quase militar. Chegava na empresa no horário de sempre, cumpria suas obrigações com a competência que sempre a havia definido e evitava qualquer situação que pudesse gerar atrito desnecessário com Caio antes da hora. À noite, continuava adicionando camadas ao dossiê, verificando dados, cruzando informações com a paciência de quem sabe que pressa é o erro mais caro que alguém na sua posição pode cometer. Havia momentos em que ele era gentil, e esses eram os mais difíceis. Uma vez trouxe flores sem motivo aparente, outra vez sugeriu um jantar a 2 num restaurante que eles frequentavam no início do casamento. Ela foi, sorriu, conversou. E depois deitou na cama aquela noite olhando para o teto, com a clareza absoluta de que gentileza não apaga consequências, que flores não reescrevem extratos bancários, que um jantar não desfaz 14 meses de investigação. O plano estava pronto. O momento ainda não havia chegado, mas Renata sentia, com a precisão de alguém acostumado a trabalhar com variáveis e prazos, que faltava pouco. Ela pagou a conta, guardou o recibo na carteira e voltou para o táxi. Havia um relatório para terminar e uma reunião às 3. A vida seguia seu ritmo de superfície, tranquila e ordenada, enquanto embaixo de tudo, algo havia sido posto em movimento que não poderia mais ser detido. Renata ajeitou o cinto de segurança e olhou pela janela para a cidade que avançava ao redor com seu barulho constante e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que reconheceu, com alguma surpresa, como esperança. Havia uma coisa que Caio Voss nunca havia aprendido a fazer: perceber quando uma situação havia mudado de natureza. Era uma limitação que sua inteligência superficial mascarava bem, porque ele era rápido em cenários que conhecia, hábil em ambientes onde as regras eram as de sempre. Mas quando as variáveis mudavam sem aviso, ele tendia a continuar operando como se o mundo fosse o mesmo de antes. Era exatamente isso que o colocaria em desvantagem no momento que estava por vir. Naquela quinta-feira à tarde, ele convocou Renata para uma reunião rápida no seu escritório. Ela entrou, sentou-se na cadeira à frente da mesa enorme de carvalho que ele havia comprado numa viagem a Lisboa e o ouviu falar sobre a necessidade de reduzir o orçamento do Departamento de Auditoria Interna para o segundo semestre. Havia uma pressão de liquidez, disse ele, e era preciso cortar em algum lugar. Renata ouviu sem interromper. Depois perguntou, em tom completamente neutro, se ele havia revisado o relatório de eficiência operacional que ela havia enviado na semana anterior, que demonstrava justamente que a auditoria interna havia identificado e evitado perdas equivalentes a 4 vezes seu próprio custo anual nos últimos 2 anos. Caio olhou para ela por um momento, com aquela expressão que ela havia aprendido a decifrar ao longo dos anos. Era a expressão de alguém que não tinha resposta, mas se recusava a admitir.
Depois disse que ia rever os números e que conversariam mais tarde. Ela agradeceu, levantou-se e saiu sem apressar o passo. No corredor, encontrou Marcos Andrade, o diretor financeiro, que a cumprimentou com um sorriso que carregava mais informação do que deveria. Marcos era leal a Caio, mas era um profissional suficientemente competente para saber que os cortes propostos não faziam sentido técnico, e o olhar que ele trocou com Renata durou apenas 1 segundo, mas disse mais do que qualquer conversa. Ela sabia que não estava sozinha na percepção de que algo estava errado. O que ninguém na empresa sabia era o quanto estava errado. Naquela mesma semana, doutora Fernanda entrou em contato com uma atualização. Havia uma nova movimentação financeira suspeita que havia aparecido no rastreamento que as duas mantinham. Uma transferência relevante saída de uma conta de custos operacionais para um fundo de investimento em nome de terceiro com endereço em Campinas. O padrão era consistente com os anteriores, mas o valor era maior. Estava ficando mais ousado, disse Fernanda, ou mais descuidado. Renata leu a mensagem no celular enquanto esperava o elevador e a excluiu imediatamente depois. Havia tomado o hábito de não deixar rastros em nenhum dispositivo ligado à rede corporativa. Usava um celular pessoal comprado à vista numa loja do centro para toda a comunicação com a advogada, e esse celular vivia no fundo de uma gaveta no escritório de casa, atrás de livros de contabilidade que Caio jamais abria. A semana terminou numa sexta-feira, com uma confraternização no rooftop da empresa. Era um evento trimestral, patrocinado pela Vostec como parte da política de cultura organizacional que o próprio Caio adorava citar em entrevistas. Havia vinho, música ao vivo de um quarteto de cordas e o tipo de conversa que acontece quando pessoas que trabalham juntas o dia todo fingem que estão relaxando. Renata circulou com a facilidade de quem domina ambientes sociais, falou com o time de produto, conversou com 2 gestores de tecnologia, agradeceu os cumprimentos pelo aniversário da empresa. Caio chegou mais tarde, com Juliana Meirelles ao lado. Ele a apresentou como consultora externa de marca, ali para uma conversa sobre um projeto novo. Sorriu ao fazê-lo com a tranquilidade de quem não imagina que a pessoa à sua frente sabe exatamente quem é a mulher do seu lado. Renata estendeu a mão para Juliana com um sorriso preciso. Disse que era um prazer, que havia ouvido falar do trabalho dela no reposicionamento anterior, que ficava feliz que a empresa estivesse retomando aquela parceria. Juliana correspondeu com um sorriso que carregava uma hesitação mínima, quase invisível, do tipo que aparece quando alguém não tem certeza de quanto a outra pessoa sabe. Caio não percebeu nada. Era exatamente o que Renata havia contado. Ela ficou mais 30 minutos, despediu-se com naturalidade e desceu antes que a noite avançasse para um território mais informal. No elevador, enquanto descia sozinha, encostou as costas na parede de vidro e fechou os olhos por 3 segundos. Não era raiva o que sentia. Era algo mais próximo de uma clareza absoluta, como quando uma equação complexa finalmente revela que todas as variáveis estão em seus lugares corretos e que o resultado é inevitável. Em casa, Caio chegou tarde. Ela já estava na cama de costas, fingindo dormir quando ele entrou no quarto. Ouviu os sons da rotina dele, o barulho da torneira, a gaveta da cômoda e depois o silêncio quando as luzes se apagaram. Ficou deitada na escuridão, ouvindo a respiração do marido até que ele adormeceu. E então ficou olhando para o teto com os olhos abertos. Havia algo que ela não havia contado nem à doutora Fernanda. Uma informação que guardava como a última peça de um quebra-cabeça, a que transforma tudo quando encaixada no lugar certo. Nos primeiros anos da empresa, quando o capital inicial estava acabando antes que as primeiras receitas chegassem, havia um investidor anônimo que havia aportado um valor que salvou a operação. Caio sempre atribuíra aquele dinheiro a um contato de um investidor anjo que ele havia cultivado numa série de eventos de tecnologia. Acreditava genuinamente nisso porque era o que a estrutura jurídica havia sido desenhada para que ele acreditasse. O dinheiro havia vindo de Renata, de uma herança que ela havia recebido do pai, que havia chegado depois de meses de inventário, num momento em que a empresa sangrava caixa e Caio não sabia mais o que fazer.
Ela havia estruturado o aporte por meio de uma holding de participações constituída por um advogado de confiança, com participação acionária real, diluída por acordos de confidencialidade que Caio havia assinado sem ler com atenção porque estava aliviado demais para ser cuidadoso. Aquelas ações ainda existiam. Representavam uma fatia da empresa que, com a valorização dos últimos anos, havia se multiplicado de maneira que transformava completamente o equilíbrio de poder entre os dois. Renata sabia disso. Caio não. E esse era o segredo que ela guardava para o final. Havia chegado a pensar nos meses iniciais da investigação se revelá-lo antes seria estratégico. A advogada havia analisado e concluído que não, que a revelação, feita no momento errado, poderia provocar uma reação defensiva da parte dele que dificultaria os outros processos, que o valor daquele trunfo residia exatamente na sua invisibilidade até o instante preciso em que fosse necessário usá-lo. Então Renata havia guardado e esperado. E enquanto esperava, a empresa havia crescido ainda mais e as ações haviam se valorizado ainda mais, e o momento certo estava se tornando cada vez mais poderoso. Ela virou para o outro lado na cama, com um movimento silencioso, de costas para o marido adormecido. Não havia nada mais a fazer naquela noite. Tudo o que precisava ser preparado já estava preparado. O que faltava era o gatilho, e ela havia aprendido, ao longo de 14 meses de paciência, que gatilhos chegam sozinhos quando a pressão acumula o suficiente. Bastava estar presente quando chegasse, com os olhos abertos e o plano na ponta dos dedos. São Paulo continuava barulhenta lá fora. Sempre havia um helicóptero, uma sirene, um motor distante que lembrava que a cidade não parava. Renata fechou os olhos e dormiu de um sono profundo, sem sonhos, como quem não tem nada pendente que a consciência precise processar durante a noite. A crise chegou de onde Renata menos esperava e chegou antes do previsto. Era uma segunda-feira chuvosa de junho, quando um e-mail anônimo chegou ao endereço corporativo geral da Vostec. O remetente estava mascarado, o conteúdo era vago, mas apontava para irregularidades na gestão financeira e mencionava nomes de fornecedores que Renata conhecia muito bem do dossiê. O e-mail havia sido encaminhado internamente para o conselho consultivo da empresa antes que qualquer filtro pudesse contê-lo. Ela soube do ocorrido antes de Caio, porque tinha acesso ao sistema de compliance que ele havia delegado a ela há 2 anos e nunca havia revogado. Leu o e-mail com atenção, avaliou cada detalhe e chegou a 2 conclusões quase simultâneas. Primeiro, que aquele e-mail não havia sido enviado por ela nem por ninguém a seu mando. Segundo, que alguém mais sabia de alguma coisa ou que o descuido do marido havia começado a gerar rastros visíveis por outros caminhos. Caio foi chamado para uma reunião emergencial, com 2 membros do conselho naquela mesma tarde. Ela não foi convidada. Ficou em sua sala assistindo ao movimento no corredor pelo vidro da porta, vendo rostos sérios passarem em direção à sala de reuniões do 22º andar. Marcos Andrade passou por ela com os olhos voltados para a frente e ela percebeu na rigidez da sua postura que ele sabia mais do que aparentava. Quando Caio saiu da reunião 3 horas depois, o semblante era o de alguém que havia conseguido conter uma situação. Mas havia gasto recursos para isso. Passou pelo corredor com passos rápidos, entrou na própria sala e fechou a porta. Não procurou Renata. Ela sabia que não procuraria. Era o padrão. Quando havia pressão, ele se fechava, processava sozinho e apresentava uma versão gerenciada da situação depois que havia ganho tempo para construir narrativa. Ela esperou até o fim do expediente e então mandou uma mensagem simples. "Estou indo embora, nos vemos em casa." Ele respondeu apenas com um ok, sem mais nada. Perfeito. Naquela noite, a tensão no apartamento era palpável, mesmo no silêncio. Caio jantou com o celular na mão, respondendo mensagens sem pausar entre uma garfada e outra. Ela comeu sem pressa e depois perguntou, com um tom completamente casual, se havia acontecido alguma coisa no trabalho. Ele disse que era uma questão burocrática sem importância, que estava resolvida. Ela concordou com a cabeça
e não perguntou mais nada. Depois do jantar, enquanto ele ficava no escritório doméstico, ela foi até o quarto e ligou para a doutora Fernanda do celular pessoal. A advogada já havia tomado conhecimento do e-mail anônimo por outros canais. Tinha uma hipótese sobre a origem, mas não era relevante rastrear isso agora. O que importava era que a pressão sobre Caio havia aumentado de um fator externo, e isso poderia acelerar o comportamento impulsivo que ele tendia a exibir quando se sentia acuado. A orientação de Fernanda foi clara. Mantenha a rotina, não demonstre conhecimento do e-mail, observe, havia dito ela. Como se Renata precisasse do conselho. Nos 3 dias seguintes, Caio operou numa frequência de irritabilidade crescente que ela rastreava com precisão clínica. Na terça, ele chegou tarde e foi direto ao escritório sem cumprimentá-la. Na quarta, trocou frases curtas no café da manhã e saiu antes do horário habitual. Na quinta, recebeu uma ligação durante o jantar, saiu para atender no corredor e voltou à mesa com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Renata observou tudo e não disse nada. Foi na sexta-feira que a coisa mudou de registro. Ela havia chegado em casa mais cedo, aproveitando um compromisso cancelado, e estava lendo na sala quando o interfone tocou. O porteiro anunciou uma visitante, Juliana Meirelles, dizendo ser consultora da empresa, solicitando subir para entregar documentos ao Dr. Caio. Renata ficou parada por um segundo. Depois pediu ao porteiro que a fizesse aguardar no lobby. Ela foi até o banheiro, olhou para o próprio rosto no espelho por alguns instantes. Respirou fundo 2 vezes, não por necessidade emocional, mas como uma técnica de controle que havia aprendido numa época em que fazia apresentações para bancas de auditoria internacionais. Depois voltou para a sala, sentou-se novamente com o livro no colo e disse ao porteiro pelo interfone que poderia deixá-la subir. Juliana entrou no apartamento com um envelope na mão e uma expressão que tentava ser profissional, sem conseguir esconder completamente o desconforto de estar naquele espaço. Renata a recebeu de pé, na sala, e perguntou com voz agradável em que podia ajudar. A moça disse que tinha documentos para Caio, que ele havia pedido que ela passasse pessoalmente porque era urgente. Renata estendeu a mão e disse que poderia entregar, que o marido chegaria em breve. Juliana hesitou por um instante e depois entregou o envelope. Não era um envelope de documentos, era espesso, mas o tipo de espessura que não combina com contratos corporativos. Renata não o abriu. Colocou sobre a mesa de centro com naturalidade e perguntou se a moça queria água. Juliana disse não, obrigada, e saiu antes que o silêncio ficasse mais pesado do que já estava. Quando a porta se fechou, Renata ficou olhando para o envelope por 30 segundos. Depois pegou o celular pessoal e enviou uma mensagem a Fernanda. O prazo está se encurtando. Ela está na nossa casa. Fernanda respondeu em 2 minutos. O plano está pronto. Você decide quando. Renata colocou o celular no bolso, foi até a janela e ficou olhando para os jardins lá embaixo com a chuva que havia voltado a cair sobre a cidade. Havia uma calmaria nela naquele momento que não era indiferença. Era a concentração de alguém que já não tem mais nada a decidir, apenas o momento certo a escolher. E o momento estava chegando. Ela sentia isso com a mesma certeza com que um contador sente quando os números estão prestes a fechar. Caio chegou 2 horas depois, mais tenso do que de costume. Viu o envelope sobre a mesa, pegou-o sem dizer nada e foi direto ao escritório. Renata não perguntou o que era. Ele não explicou. Esse silêncio entre eles havia deixado de ser constrangedor há muito tempo e se tornado apenas o estado natural daquele casamento, uma coexistência de superfície sem contato real. Mas Renata estava diferente naquela noite, ainda que ele não soubesse identificar o que havia mudado. Mais serena, mais presente, com um tipo de quietude que não era a do silêncio triste de meses anteriores, mas de algo mais sólido, mais resolvido. Ele não perguntou o que era. Também não teria sabido o que fazer com a resposta. Na manhã de sábado, Renata acordou antes do sol e ficou na cozinha sozinha com um chá quente, olhando para a cidade que ia clareando devagar. Havia passado mais de 1 ano construindo aquele plano pedra por pedra,
E ali estava, na última semana, antes do que ela havia decidido internamente que seria o momento de agir. O dossiê era completo. A estrutura jurídica estava pronta. A advogada estava de prontidão. A holding, com as ações, havia sido revisada pelo advogado societário que a havia constituído. E tudo estava intacto, legalmente impecável. Ela só precisava de um gatilho, de um momento em que ele se revelasse completamente, sem a máscara que usava em público, para que o registro fosse incontestável. E tinha a sensação, enquanto o chá esfriava na xícara e São Paulo acordava lá fora, de que não precisaria esperar muito mais. Às vezes a vida oferece o momento que você precisa sem que você tenha que forçá-lo. Às vezes basta que a pressão seja suficiente para que as rachaduras apareçam sozinhas. E Caio Voss estava chegando ao limite do que conseguia sustentar. Ela o conhecia bem demais para não perceber isso. Ela esvaziou a xícara na pia e foi ao escritório doméstico, onde trabalhou por 3 horas em silêncio absoluto, preparando o que precisaria estar pronto quando o momento chegasse. Cada detalhe revisado, cada documento numerado, cada sequência de ações traçada com a clareza de um mapa, sem margem para improviso. Quando Caio acordou e a encontrou na cozinha preparando o café, ela sorriu e perguntou se ele queria ovos. Ele disse que sim, obrigado. E os dois sentaram à mesa como se fosse um sábado qualquer, em silêncio, com São Paulo acordando ao redor de tudo aquilo que estava prestes a mudar para sempre. O gatilho chegou numa quarta-feira à noite, com a velocidade imprevisível das coisas que você espera há tempo demais. Caio havia dito que ficaria até tarde na empresa, que havia uma videoconferência com parceiros internacionais e que ela não precisava esperá-lo para jantar. Era o tipo de explicação que ele oferecia com menos detalhes do que antes, como se houvesse desistido de construir versões convincentes e passado a confiar que ela simplesmente aceitaria o que viesse. Renata tinha jantado sozinha, lido por 1 hora, e estava no quarto quando ouviu a porta da frente se abrir perto das 11 da noite. Ela não levantou. Ficou deitada ouvindo os passos dele no corredor, o barulho da geladeira abrindo, o tinido de gelo num copo. Depois os passos pararam na porta do quarto. "Preciso conversar com você", disse ele. Ela se sentou na cama e acendeu a luminária do criado mudo. A luz amarela revelou um Caio diferente do habitual. O paletó ainda estava no corpo, o nó da gravata ligeiramente afrouxado, os olhos carregando algo que ela conhecia bem, a expressão de alguém que está prestes a reformatar a realidade de outra pessoa, segundo a própria conveniência. Ele entrou no quarto, ficou de pé perto da janela e disse, sem preâmbulo, que o casamento havia chegado ao fim, que não havia mais como fingir que funcionava, que havia alguém que fazia sentido para ele, de um jeito que as coisas entre eles haviam deixado de fazer faz tempo. Disse tudo isso com a compostura de quem praticou o discurso, mas havia uma arrogância velada no tom, a de quem espera que o outro chore ou implore ou desmorone de alguma forma previsível. Renata ouviu até o fim sem mudar de expressão. Depois disse, em voz completamente calma, "Eu sei." Ele piscou. Aquela não era a resposta esperada. "Sei da Juliana", disse ela. "Sei do apartamento no Jardim Europa. Sei dos pagamentos à agência dela, que continuaram por 8 meses depois do projeto encerrado. E sei de outras coisas também, Caio. Coisas que você talvez tenha esquecido que eu tenho condições de descobrir." Houve um silêncio curto e denso. Ele recuperou a compostura com a rapidez de quem havia aprendido a não demonstrar surpresa em negociações. Disse que ela estava exagerando, que as coisas tinham outra explicação, que se ela queria conversar de forma madura, precisava deixar de lado o emocional. A voz já era outra, mais dura, levemente condescendente, o tom que ele usava quando queria fazer alguém se sentir menor. Renata levantou da cama e foi até a cômoda. Abriu a gaveta de baixo, tirou uma pasta fina e a colocou sobre a cama entre os dois. "São 4 páginas", disse ela. "Um resumo. Se você quiser o dossiê completo, tem 237. Ele olhou para a pasta sem tocar. Depois olhou para ela com uma expressão que havia mudado de registro. Não era mais o homem que vinha comunicar uma decisão.
Era alguém que havia encontrado um obstáculo que não esperava. Você está me ameaçando, disse ele. A voz era baixa agora, com uma borda que Renata reconheceu como o prelúdio de algo que não terminaria bem se ela não mantivesse o controle. Não estou te ameaçando, respondeu ela. Estou te informando. Existe uma diferença. O que aconteceu nos 3 minutos seguintes foi o tipo de coisa que acontece quando uma pressão acumulada por tempo demais encontra um espaço pequeno demais para se conter. Ele começou a falar mais alto, a gesticular, a usar palavras que ela não havia ouvido da boca dele em anos de casamento. Disse que ela havia vasculhado a vida dele sem direito, que estava agindo como uma espiã dentro da própria empresa, que tudo aquilo era dela, sim, que ela deveria saber seu lugar. E então, num impulso que não teve aviso suficiente para que ela se desviasse, ele levantou a mão. O estalo no rosto de Renata foi o som mais alto do apartamento naquela noite. Depois disso, silêncio absoluto. Ela não gritou, não chorou. Ficou de pé exatamente onde estava, com a mão levada lentamente ao rosto, e olhou para ele com uma expressão que ele jamais havia visto nela antes. Não era raiva, não era medo. Era algo mais fundo e mais definitivo. Era o olhar de alguém que acabou de receber a última peça que faltava. Ele recuou um passo. Disse que não havia sido intencional, que ela havia o provocado, que estava nervoso. Ela não disse nada. Foi até o banheiro, fechou a porta por dentro, sentou-se na borda da banheira e ficou em silêncio por exatos 2 minutos. Depois tirou o celular pessoal do bolso do roupão e mandou uma mensagem para a doutora Fernanda. É agora. Fernanda respondeu em menos de 1 minuto. Recebido. Acionando. Renata ficou mais alguns minutos no banheiro. Depois lavou o rosto, respirou fundo e abriu a porta. Caio ainda estava no quarto, sentado na beira da cama com a cabeça baixa, numa postura que misturava a agitação com o começo de um arrependimento que chegava tarde demais. Ela pegou o travesseiro e o cobertor extra do armário e foi para o quarto de hóspedes sem dizer uma palavra. Deitou-se no escuro, de costas, com o celular sobre o peito, e ouviu São Paulo continuar barulhenta lá fora, como se nada de relevante houvesse acontecido. Mas havia acontecido, e a partir daquela noite, nada mais seria como antes. Em algum ponto, entre a meia-noite e o amanhecer, enquanto Caio dormia, sem saber que o mundo havia mudado de eixo, uma série de processos havia sido iniciada em silêncio. Uma advogada acordada trabalhava nos documentos. Um sistema jurídico começava a se mover, e uma mulher que havia sido subestimada por anos esperava o sol nascer com a serenidade de quem já não tem mais nada a temer. Na manhã seguinte, Caio acordou cedo e tentou uma abordagem que ele provavelmente havia calculado durante a noite. Veio até o quarto de hóspedes com café, bateu levemente na porta e entrou com um sorriso que misturava contrito e estratégico, o tipo que ele reservava para situações em que precisava reverter uma impressão negativa. Disse que havia dormido mal, que o que havia acontecido não era ele, que pedia desculpas. Renata aceitou o café, disse obrigada e não acrescentou nada. Ele esperou um momento procurando um sinal de que havia funcionado, que ela estava disposta a engolir o episódio e seguir em frente. Ela não ofereceu nenhum sinal. Ficou segurando a xícara com as 2 mãos, olhando para a janela. E o silêncio foi suficientemente eloquente para que ele percebesse que havia algo diferente nela. Não conseguia nomear o que era, mas era diferente. Ele saiu para o trabalho antes das 8. Ela esperou ouvir o elevador descer, esperou mais 5 minutos e então ligou para a doutora Fernanda. A advogada foi direta. Os documentos estavam prontos para protocolo. Havia uma medida protetiva baseada na agressão física que podia ser requerida imediatamente, com base no relato dela e nos elementos do dossiê que davam contexto ao comportamento. Havia também os processos societários e patrimoniais que correriam em paralelo por um rito diferente, e havia a notificação que podia ser encaminhada aos órgãos regulatórios competentes sobre as irregularidades financeiras identificadas, caso ela escolhesse esse caminho. Renata ouviu cada ponto com atenção. Depois disse:
Protocola tudo, exceto a notificação regulatória. Essa é a carta de pressão. Guardamos por hora. Fernanda concordou. Disse que levaria algumas horas para que os efeitos começassem a aparecer nos sistemas, que antes do fim do dia as contas dele sofreriam bloqueio cautelar e a medida protetiva seria expedida. Renata desligou o telefone, foi até a cozinha e preparou o café da manhã com calma. Comeu sentada à mesa olhando para os jardins lá embaixo, onde a cidade já estava em movimento com seu ritmo de sempre. Havia uma qualidade diferente no ar naquela manhã, uma nitidez que ela associou à sensação de ter finalmente cruzado uma linha que havia estado no horizonte por muito tempo. Não havia mais espera. Havia apenas o que vinha a seguir. E o que vinha a seguir já estava em movimento, invisível e irresistível, como uma corrente financeira que nenhum bilionário no mundo consegue segurar quando o sistema decide que é hora de fechar o ciclo. Caio Voz descobriu que suas contas estavam bloqueadas às 14h42 de uma quinta-feira, quando tentou autorizar uma transferência operacional pelo aplicativo do banco, e o sistema retornou uma mensagem de restrição judicial. Ele ligou para o banco. Transferiram para o setor jurídico. O atendente explicou com a frieza burocrática de quem apenas cumpre protocolo que havia uma ordem judicial de bloqueio cautelar de ativos em nome de Caio Augusto Voz, emitida naquela manhã pelo juízo competente, cobrindo contas pessoais, investimentos e participações diretas registradas em seu nome. Para qualquer movimentação acima de valores correntes, seria necessário autorização judicial. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois desligou sem agradecer. Tentou acessar os cartões pelo sistema. Bloqueados. Tentou a conta da holding que ele usava para movimentações mais discretas. Restrita. O celular começou a receber ligações de Marcos Andrade e de 2 membros do conselho ao mesmo tempo. Ele não atendeu nenhuma. Ficou na sala do 22º andar olhando para São Paulo pela janela panorâmica, com o telefone na mão, processando o que havia acontecido com a velocidade de alguém cuja inteligência é mais rápida que a capacidade de aceitar a realidade. Renata, ele pensou, tinha que ser ela. Ligou para o próprio advogado, que atendeu na segunda chamada, e pediu 15 minutos para verificar os autos. Quando retornou, a voz era séria. Havia uma medida protetiva associada ao bloqueio, com base em relato de agressão física. Os documentos apresentados pela requerente incluíam um dossiê extenso com informações financeiras detalhadas que o juízo havia considerado suficientes para acautelar. Havia também a possibilidade de uma ação societária paralela, mas isso ainda não havia sido protocolado formalmente. Caio escutou tudo e disse que queria uma reunião imediata. O advogado disse que estava disponível às 16. Eram 14h50. Caio tinha mais de 1 hora para ficar sozinho com o que havia descoberto. Ele percorreu o escritório como alguém que não sabe onde colocar o corpo. Parou na janela, foi até a mesa, voltou para a janela. Ligou para Juliana, que não atendeu. Mandou mensagem, sem resposta. A ausência dela naquele momento, quando ele mais precisava de um ponto de apoio, era um sinal que ele não tinha condições emocionais de processar direito naquele instante. Às 16 em ponto, estava no escritório do advogado, um homem de 60 anos chamado Dr. Ribeiro, que havia conduzido a defesa jurídica da Vostec em todas as grandes disputas contratuais dos últimos 10 anos. Ribeiro era frio, pragmático e não demonstrava surpresa diante de nada. Mas havia algo no modo como ele organizava os papéis sobre a mesa naquela tarde que comunicava, mesmo sem palavras, que a situação era mais séria do que Caio queria admitir. O dossiê que a esposa havia apresentado era completo e metodicamente construído, disse Ribeiro. Havia rastreamento de movimentações financeiras cobrindo 18 meses, identificação de fornecedores com registro irregular, contratos sem contrapartida verificável e transferências para estruturas de terceiros. A advogada dela havia feito um trabalho minucioso. Rebater ponto a ponto levaria tempo e recursos consideráveis. Caio passou a mão no rosto e disse que queria saber o que era possível fazer. Ribeiro disse que havia caminhos,
mas que dependiam do que ela estava disposta a negociar. Que o mais inteligente naquele momento era estabelecer contato através dos advogados e entender qual era a proposta dela antes de qualquer movimento de contestação. Ir a campo sem saber o que o outro lado queria era gastar munição sem objetivo. Caio não gostou da palavra negociar, mas havia uma lógica no que o advogado dizia que ele não tinha como ignorar. Naquela noite, quando voltou ao apartamento, encontrou o quarto de hóspedes com a cama feita e os objetos pessoais de Renata ainda no lugar. Ela havia saído para jantar com uma amiga, segundo a mensagem que deixou no grupo de mensagens do condomínio para o porteiro. Uma mensagem ordinária, de uma mulher que vai jantar fora numa quinta-feira. Ele ficou sozinho no apartamento por horas. Pediu comida, que não comeu. Tentou trabalhar, que não conseguiu. Às 10 da noite, mandou uma mensagem para ela. Precisamos conversar. Ela respondeu às 11. Minha advogada entrará em contato com a sua amanhã. Aquelas 8 palavras tinham o peso de uma sentença. Ele ficou olhando para a tela por um longo tempo. Havia algo naquela brevidade que o desconcertava de um jeito que a raiva não conseguia mais disfarçar. Era a compostura dela. A frieza precisa, sem excesso emocional, sem o tipo de comportamento que ele teria sabido como administrar. Ela não estava destruída, não estava com raiva aparente, não estava implorando nem ameaçando de forma calorosa. Estava operando, estava trabalhando, e ele havia subestimado isso por anos. O conselho da empresa havia agendado uma reunião de emergência para a manhã seguinte. Havia rumores de que os bloqueios haviam chegado ao conhecimento de 2 fundos de investimento que eram acionistas minoritários e que estavam exigindo uma explicação. A imprensa especializada em tecnologia e negócios havia publicado uma nota curta sobre supostas irregularidades financeiras na Vostech, provavelmente baseada em fontes próximas ao processo. Em menos de 24 horas, o mundo que Caio havia construído estava começando a mostrar as primeiras rachaduras visíveis. E ele, pela primeira vez, desde que havia transformado a empresa num ícone do mercado de tecnologia nacional, não tinha uma resposta pronta. Renata voltou para o apartamento perto das 11 da noite, cumprimentou o porteiro pelo nome, subiu no elevador e foi direto para o quarto de hóspedes sem passar pela sala onde ele estava. Deitou-se, colocou o celular no carregador e dormiu com a consistência de alguém que está exatamente onde planejou estar. Antes de dormir, porém, leu uma última mensagem de Dra. Fernanda. O conselho da empresa havia sido notificado formalmente sobre a existência do dossiê, não em detalhes, mas com a indicação suficiente de que havia documentação robusta sobre irregularidades. Isso era o bastante para que os membros do conselho, que tinham obrigações fiduciárias com os acionistas, agissem com a prudência que a situação exigia. O impacto havia sido imediato. Fernanda acrescentava que havia recebido contato do advogado de Caio, solicitando uma reunião de conciliação para a semana seguinte. Era exatamente o movimento que as duas haviam previsto. A hora de negociar havia chegado. Renata pousou o celular sobre o criado mudo, encostou a cabeça no travesseiro e ficou olhando para o teto por alguns minutos. Havia uma satisfação funda naquele momento, não de vitória exultante, mas do tipo que vem de saber que cada passo havia sido dado com cuidado e que o caminho estava levando para onde precisava levar. Havia também, debaixo de tudo, um cansaço honesto. 14 meses era muito tempo para carregar algo assim em silêncio. E agora, o silêncio havia terminado. Ela colocou uma mão sobre o ventre num gesto breve e gentil. Depois fechou os olhos. Do outro lado do corredor, Caio Voss ficou acordado até depois das 2 da manhã, repassando possibilidades com a mente que havia construído uma empresa do zero, tentando encontrar a saída que sabia que existia em algum lugar. Mas cada caminho que tentava traçar encontrava um obstáculo que ele não havia planejado, porque não havia acreditado que ela fosse capaz de colocá-lo ali. E era exatamente esse o problema. Ele nunca havia acreditado que ela fosse capaz. Havia olhado para a mulher ao lado por anos, sem ver o que estava de fato diante dele. Era tarde demais para consertar esse erro de percepção.
mas não era tarde para entender, finalmente, com quem havia estado casado todo esse tempo. E entender, naquele caso, doía de um jeito diferente de qualquer coisa que ele havia sentido antes. A reunião de conciliação foi marcada para uma terça-feira de manhã, num escritório neutro em Pinheiros, a 2 quarteirões do escritório de doutora Fernanda. Era um espaço de mediação empresarial, com salas equipadas para negociações longas, café permanente e paredes suficientemente espessas para que conversas difíceis não vazassem para os corredores. Renata chegou 10 minutos antes, com Fernanda ao lado e uma pasta fina sobre a mesa. Estava bem vestida, com um blazer de alfaiataria cinza e sapatos de salto baixo, e carregava a compostura de alguém que foi a uma reunião de trabalho importante. Caio chegou com o Dr. Ribeiro exatamente no horário, e quando entrou na sala e a viu, houve um segundo de hesitação no passo que ela notou, mas não comentou. Ele estava diferente daquele que havia entrado no quarto 10 dias atrás, para anunciar o fim do casamento, com arrogância de notificação. Ainda se mantinha, ainda tinha a postura, mas havia algo nos olhos que ela reconheceu como a expressão de alguém que passou dias processando uma derrota que ainda não havia verbalizado completamente para si mesmo. Os advogados conduziram os primeiros 20 minutos. Ribeiro apresentou uma contraproposta que incluía um acordo patrimonial baseado no regime de comunhão parcial, compartilha dos bens adquiridos durante o casamento. Havia uma oferta financeira que, em outras circunstâncias, poderia parecer generosa. Fernanda ouviu com atenção, fez algumas anotações e então disse, com calma, que a proposta não considerava elementos que precisariam estar na mesa para que qualquer acordo fosse possível. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa um documento de 3 páginas com um resumo dos itens do dossiê. Era o dossiê completo, apenas suficiente para demonstrar que ele existia e que era sólido. Ribeiro leu em silêncio. Caio olhou para o documento com uma expressão que misturava irritação e algo mais próximo de respeito involuntário. Fernanda foi direta. A proposta de Renata era a seguinte: partilha expandida que reconhecia a contribuição integral dela na construção do patrimônio da empresa, incluindo os anos em que havia operado como contadora, estrategista e gestora de auditoria, sem remuneração proporcional à função real. Afastamento de Caio da gestão operacional, com prazo determinado, enquanto o Conselho investigava as irregularidades financeiras apontadas no dossiê, e manutenção das condições do acordo como contrapartida para que a documentação sobre as irregularidades permanecesse no âmbito privado do processo judicial. Caio ouviu tudo sem interromper. Quando Fernanda terminou, ele olhou para Renata diretamente pela primeira vez, desde que haviam entrado na sala. Você preparou isso há muito tempo, disse ele. Não era uma acusação, era quase uma constatação. Ela não respondeu. Havia aprendido que o silêncio, naquele tipo de situação, comunica mais do que qualquer frase. Ribeiro pediu uma pausa. Os 2 advogados saíram para conversar no corredor. Renata e Caio ficaram sozinhos na sala pela primeira vez em dias. Houve um silêncio longo e estranho. Caio disse com uma voz mais baixa do que a que havia usado na reunião. Por que você não simplesmente foi embora quando percebeu? Ela pensou na resposta com cuidado. Depois disse, porque eu ajudei a construir o que está aqui, e não estava disposta a sair de mãos vazias do que construí. Ele assentiu lentamente, como se aquilo fizesse sentido de um jeito que ele havia escolhido ignorar por muito tempo. Os advogados voltaram. Ribeiro disse que havia termos que precisavam ser refinados, mas que havia base para negociação. Fernanda disse que a cliente tinha prazo e que precisavam de uma posição definida até o fim da semana. A reunião encerrou sem acordo assinado, mas com um caminho visível. Quando saíram, Renata caminhou até o elevador com Fernanda e só falou quando as portas se fecharam. Tem mais uma coisa, disse ela, que ainda não coloquei na mesa. Fernanda a olhou. Já sei, disse a advogada com aquele sorriso raro que aparecia quando ela havia previsto o próximo movimento. Quando você quer usar? Renata olhou para o painel de andares do elevador. Quando for necessário, disse ela,
mas acho que vai ser necessário. Naquela tarde de volta ao apartamento, ela organizou as malas com a meticulosidade de sempre. Havia escolhido um apartamento temporário num flat de serviços no Itaim Bibi, pago com a conta pessoal que ele desconhecia, e havia coordenado a mudança temporária com a discrição de quem planeja uma operação. Não levou muito. Apenas o essencial, os documentos, os pertences de valor pessoal, as roupas necessárias para algumas semanas e a pasta com o dossiê original. Caio não estava em casa quando ela saiu. Ela deixou uma nota curta sobre a mesa da cozinha com o endereço do escritório de Fernanda para qualquer comunicação formal necessária. Nenhuma frase emocional, apenas informação. No elevador, descendo com as malas, ela olhou para seu reflexo no espelho de aço polido. Havia uma mulher de 38 anos olhando de volta para ela, com o rosto calmo e os olhos claros de quem acabou de atravessar o momento mais difícil e mais necessário de uma vida. Ela não estava triste, não estava aliviada de forma excessiva, estava simplesmente do lado certo de uma decisão que havia demorado tempo demais para ser tomada e que havia sido tomada da maneira mais completa que era possível tomar. O porteiro ajudou com as malas. O táxi esperava na entrada. São Paulo estava no seu pico de trânsito vespertino, o tipo de caos organizado que a cidade pratica com orgulho. Renata entrou no carro, ajeitou o cinto e não olhou para trás. O flat do Itaim era funcional, silencioso, e tinha uma janela que dava para uma rua arborizada, onde as amendoeiras jogavam sombra leve na calçada. Era tudo aquilo de que ela precisava naquele momento. Um espaço limpo, sem memórias e sem peso. Ela desfez as malas com cuidado, pendurou as roupas no armário, organizou os documentos na escrivaninha e colocou uma garrafa de água na mesa de cabeceira. Depois sentou-se na beira da cama e ficou em silêncio por um longo tempo. Havia algo que ela precisava processar antes de seguir para a semana seguinte, e era a certeza de que o que faltava ainda na negociação mudaria tudo de uma forma que Caio não havia previsto. A revelação sobre as ações estava guardada com o advogado societário, documentada, rastreável, legalmente impecável. Quando fosse apresentada, não como ameaça, mas como fato, a equação de poder mudaria de forma irreversível. Ela havia esperado 14 meses para chegar até ali. Esperaria mais alguns dias. Fernanda havia agendado o encontro decisivo para a sexta-feira. Até lá, Renata trabalharia como sempre, cumpriria suas obrigações na empresa com a profissionalidade que havia definido sua carreira e esperaria. Era o que ela fazia melhor. Sempre havia sido. O sol entrou pela janela do flat no fim da tarde e iluminou o quarto com uma luz laranja e morna. Renata se deitou com as mãos sobre o ventre e ficou olhando para o teto por alguns minutos, pensando no futuro com a objetividade prática de quem já passou o pior, e agora tinha apenas o que construir à frente. Havia muito a construir, e ela sabia, com a mesma certeza com que sabia fazer contas, que tinha tudo o que precisava para construir. A sexta-feira chegou com aquele tipo de céu limpo que São Paulo reserva para ocasiões que não merecem nublado. A reunião havia sido marcada para as 10 da manhã, desta vez no próprio escritório de doutora Fernanda, num dos andares altos de um edifício em Pinheiros com vista para o Parque Trianon. Era um ambiente que Fernanda havia escolhido deliberadamente, neutro para uma das partes, familiar para a outra, com a assimetria simbólica que esse tipo de encontro às vezes precisa para funcionar. Caio chegou com o Dr. Ribeiro e um assessor jurídico que Renata não havia visto antes. Um homem jovem com pasta volumosa, que sugeria que haviam passado os dias anteriores levantando argumentos. Ela chegou com Fernanda e com o advogado societário que havia constituído a holding 7 anos antes, um homem chamado Maurício Salave, discreto, de óculos redondos, com um fichário debaixo do braço que parecia insignificante até que você soubesse o que havia dentro. Eles se sentaram dos lados opostos da mesa comprida. Fernanda abriu a reunião com objetividade. Havia chegado o momento de fechar os termos ou de escalar os processos. O dossiê estava completo, os bloqueios estavam vigentes, a negociação havia avançado suficientemente para que ambas as partes soubessem o que estava em jogo.
A proposta de Renata havia sido apresentada na reunião anterior. A pergunta agora era: havia aceitação? Ribeiro disse que havia pontos que ainda precisavam de refinamento. A compensação financeira proposta era desproporcional ao que o regime matrimonial previa por lei. A contribuição alegada de Renata na construção da empresa seria difícil de quantificar juridicamente dentro do prazo que o processo exigia. Fernanda ouviu. Depois disse: há um elemento que ainda não foi apresentado formalmente e que altera a equação de forma significativa. Ela fez um gesto a Maurício Salave. O advogado abriu o fichário com calma e colocou sobre a mesa um documento de 3 páginas com um resumo dos itens do dossiê. Não era o dossiê completo, apenas suficiente para demonstrar que ele existia e que era sólido. Ribeiro pegou os documentos e começou a ler. O assessor jovem se debruçou por cima do ombro dele. Caio ficou imóvel do outro lado da mesa, observando as expressões dos 2 advogados com a atenção de quem percebe que algo importante está acontecendo, mas ainda não consegue ler o que é. Foi o assessor quem falou primeiro em voz baixa para Ribeiro. O aporte original da empresa. Ribeiro levantou os olhos dos documentos e olhou para Renata com uma expressão que ela interpretou como respeito genuíno, ainda que contido pela profissionalidade. Caio disse: o que é isso? Fernanda respondeu em lugar de Renata, com a voz calma de quem apresenta um fato técnico. Sua esposa é a titular original de 19,8% das ações da Vostec, por meio de uma holding de participações constituída 7 anos atrás com recursos pessoais dela. O aporte foi feito no momento em que a empresa estava em crise de liquidez. A estrutura foi mantida sob confidencialidade por acordo entre as partes, acordo esse que sua esposa jamais rescindiu. Com a valorização dos últimos anos, essa participação representa hoje uma posição acionária que a torna a 2ª maior acionista individual da empresa, atrás apenas do senhor. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos. Para Renata, pareceu muito mais. Caio ficou olhando para os documentos que Ribeiro havia colocado de volta sobre a mesa. Havia algo no seu rosto que ela jamais havia visto antes em todos os anos que o conhecia. Uma surpresa genuína, sem filtro de performance, do tipo que aparece quando uma pessoa que acredita controlar completamente uma narrativa descobre que havia um capítulo inteiro que ela não sabia que existia. Mas você nunca, ele começou, e parou. Eu nunca exerci esse direito, completou ela com calma. Não precisava. A empresa estava bem e eu estava dentro dela de outra forma. Mas as ações sempre foram minhas, Caio. Os documentos estão aqui. A cadeia é limpa. Ribeiro pediu uma pausa técnica para analisar os documentos com o cliente. Fernanda concordou e concedeu 20 minutos. Renata saiu para o corredor com Fernanda e Maurício Salave. Havia uma janela no corredor que dava para a cidade, e ela ficou olhando para ela em silêncio enquanto os outros 2 conversavam baixinho sobre os próximos passos. Do outro lado da parede de vidro, São Paulo funcionava com sua habitual indiferença. As reviravoltas humanas, ônibus passando, prédios refletindo a luz, a cidade sendo a cidade. Ela pensou no dia em que havia decidido estruturar aquele aporte daquele jeito. Não havia sido por desconfiança de Caio naquela época. Havia sido por instinto financeiro puro, a consciência de quem havia estudado o suficiente para saber que capital próprio aplicado em participação acionária era mais inteligente do que empréstimo, e que estruturas bem documentadas valem mais do que promessas verbais. Havia sido a contadora dentro dela, falando mais alto do que a esposa apaixonada. Ela não sabia, naquele momento 7 anos atrás, que um dia precisaria disso de outra forma. Mas havia feito do jeito certo de qualquer maneira. Era o tipo de decisão que uma pessoa que respeita o próprio trabalho toma porque é a decisão correta, independente do que o futuro traga. Os 20 minutos passaram. Voltaram para a sala. Ribeiro disse que havia analisado os documentos e que a titularidade estava documentada de forma legalmente sólida, que o exercício desse direito por parte de Renata, combinado com os demais elementos do processo, criava uma situação que tornava muito mais difícil contestar os termos propostos por ela na reunião anterior.
Caio ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Renata e disse, com uma voz que havia perdido completamente o tom performático que a havia acompanhado por anos. Você pensou em tudo. Não em tudo, ela respondeu, mas no suficiente. O acordo foi assinado naquela mesma tarde, após 4 horas de refinamento dos termos. Era um acordo que reconhecia a contribuição real de Renata na construção da empresa, garantia a ela proteção financeira integral, estabelecia a saída ordenada de Caio da gestão operacional por um período de reestruturação sob supervisão do Conselho e mantinha as irregularidades financeiras no âmbito do processo privado, sem encaminhamento externo, desde que os termos fossem cumpridos integralmente. Quando saiu do escritório de Fernanda naquela tarde, com o sol inclinado sobre Pinheiros e a cidade entrando no ritmo de fim de tarde de sexta, Renata caminhou um quarteirão até um banco de praça debaixo de uma amendoeira. Sentou-se, colocou a mão sobre o ventre, respirou. Havia sido um longo caminho, havia valido cada passo. Ficou sentada naquele banco por alguns minutos, sem fazer nada além de existir naquele momento. Não havia euforia, não havia vitória celebrada com gesto largo. Havia algo mais íntimo, a sensação de quem fez o que precisava ser feito e chegou ao outro lado com a própria integridade preservada. Pensou nos 14 meses de silêncio, nos arquivos construídos nas madrugadas, na noite em que ele havia levantado a mão e em como, naquele instante, a dor do gesto havia se transformado em clareza absoluta de que aquilo era o fim de um ciclo. Havia também uma tristeza honesta pelo que havia sido perdido, não o casamento como ele havia se tornado, mas a ideia original de antes. A corrupção daquilo era uma perda real. E perdas reais merecem ser sentidas. Mas o futuro era real também. E o futuro, naquela tarde de sexta-feira em São Paulo, era dela para construir como quisesse. Ela se levantou do banco, ajeitou o blazer e voltou para a calçada. Tinha um jantar com uma amiga e uma semana de trabalho que começaria na segunda com a empresa em que era, agora formalmente, a segunda maior acionista individual. Havia muito a fazer. E ela gostava de trabalho. O táxi chegou. Ela entrou, olhou pela janela enquanto a cidade passava e, pela primeira vez em muito tempo, não estava planejando o próximo passo com urgência. Estava apenas presente, apenas inteira. São Paulo seguia ao redor, enorme e barulhenta, e Renata Voss seguia dentro dela, caminhando para o que vinha a seguir com a serenidade de quem sabe que o que construiu com as próprias mãos não pode ser tirado por ninguém. 3 meses depois, a Vostec apresentou seus melhores números em 5 anos de capital aberto. O Conselho havia conduzido uma auditoria interna completa nas semanas seguintes à assinatura do acordo, e os ajustes necessários haviam sido feitos com a discrição que o mercado exige quando uma empresa decide resolver problemas internos antes que eles se tornem externos. Caio Voss havia se afastado da gestão executiva por tempo indeterminado, como previsto no acordo, e um CEO interino havia assumido com o respaldo do Conselho. A empresa continuava de pé, os contratos continuavam ativos, e a reputação havia sobrevivido ao episódio com menos dano do que qualquer observador de fora teria previsto. O que o mercado não sabia e que não precisava saber era que a segunda maior acionista individual da empresa havia participado ativamente das discussões do Conselho naquele período. Não de forma ruidosa, não com declarações para a imprensa, com planilhas, com análises, com a competência silenciosa que havia sido sua marca por toda a carreira e que agora tinha um palco adequado ao tamanho que sempre mereceu. Renata Voss tinha um escritório novo, não no 22º andar, não embaixo de ninguém. Era um espaço que ela havia escolhido sozinha num edifício tranquilo em Moema, com janelas largas, plantas na soleira e uma mesa que cabia todos os seus papéis sem que nada precisasse ser empilhado. Era o escritório de uma mulher que sabia exatamente o que fazia e havia decidido, pela primeira vez em muitos anos, fazê-lo completamente segundo os próprios termos. Doutora Fernanda havia se tornado, além de advogada, algo próximo de uma amizade. Elas almoçavam juntas uma vez por mês num italiano de Pinheiros
e conversavam sobre os casos com a franqueza de duas profissionais que se respeitam. Naquele almoço de setembro, Fernanda havia dito que o caso Voss era o mais bem construído que havia conduzido em 20 anos de advocacia especializada, que havia raramente visto alguém coletar evidências com aquela disciplina, aquela paciência e aquela clareza sobre o que fazer com elas. Renata havia sorrido e dito que era simplesmente contabilidade, que toda história tem um balanço e que balanços precisam estar em ordem. Fernanda havia rido, disse que devia colocar isso numa placa. O apartamento em Moema era diferente da cobertura dos jardins em quase tudo, e era exatamente isso que Renata havia buscado quando o escolheu. Menor, mais claro, com um quarto que ela havia decorado com calma ao longo das semanas, adicionando objetos que sempre havia gostado e que nunca havia tido espaço para colocar. Havia uma estante de livros de contabilidade, econometria e análise financeira, ao lado de romances que ela havia comprado ao longo dos anos e nunca terminado. Havia um vaso de flores frescas que ela renovava toda segunda-feira como um compromisso consigo mesma. Havia também, numa prateleira baixa perto da janela, uma fotografia enquadrada. Não era do casamento. Era uma foto dela aos 26 anos, recém-chegada da especialização em Londres, de pé na frente de um prédio antigo com o dossiê do primeiro trabalho de auditoria independente que havia conduzido debaixo do braço, sorrindo com a satisfação de quem acabou de fazer algo difícil muito bem feito. Era a imagem de quem ela sempre havia sido, antes de tudo o mais. Ela passou por aquela fotografia toda manhã a caminho da cozinha, e toda manhã ela lembrava o que havia custado e o que havia valido. Caio Voss havia se mudado para um apartamento menor no Brooklyn, não muito longe de onde a empresa havia nascido. Segundo o que chegava a ela por canais profissionais, havia iniciado um projeto novo, uma consultoria de menor escala. Ela não monitorava. Não era necessário. O acordo havia sido cumprido até aquele ponto, e enquanto fosse, não havia nada mais que a conectasse àquela história além dos documentos arquivados. A vida seguia sendo o que sempre foi, uma série de escolhas, feitas bem ou feitas mal, que se acumulam até formar o que somos. E Renata Voss havia escolhido muito bem. Fim da história. Se a história de Renata tocou algo em você, se você ficou na beira do assento esperando o próximo capítulo, se sentiu aquela vontade de nunca pausar, então você sabe o que este canal oferece toda semana. Histórias que respeitam a sua inteligência, que não entregam tudo de uma vez, que constroem até o momento em que a revelação chega exatamente como precisa chegar. Histórias de pessoas reais em mundos que você reconhece, com reviravoltas que acontecem porque a vida é assim. Não linear, não previsível e muito mais poderosa do que qualquer roteiro que a gente escreve para si mesmo. Se você ainda não está inscrito, o botão está ali e ele não morde. Deixe também o seu comentário. O que você achou da jogada final de Renata? O que você teria feito diferente? A gente lê tudo, a gente responde, e as histórias que chegam dos comentários de vocês, às vezes, se tornam